Todos já conhecem um pouco do museu, da sua história, mas eu quero passar por ele para dizer alguns registros do Museu da Língua. E a segunda parte da minha apresentação, aí eu vou contar um pouco de história, de como tudo aconteceu. E por que eu vou contar essa história? Porque eu vivi essa história de perto, porque estava nesse período como diretor da CPTM, onde as coisas acabaram se precipitando e acontecendo da cessão do prédio para o museu. Então, eu vou passar por esses dois períodos e vou contar um pouco, então, nessa apresentação. Começando, o que o museu é hoje, o que é hoje o Museu da Língua? O Museu da Língua, para quem já visitou, já teve oportunidade, ele foi uma iniciativa do governo do Estado de São Paulo em parceria com a Fundação Roberto Marinho. Ele foi inaugurado no dia 21 de março de 2006. A Estação da Luz foi um local escolhido para acomodar o museu, e por ser um dos principais pontos de passagem de imigrantes que chegavam ao país. E um espaço dinâmico de contato e convivência entre várias culturas e classes sociais, que abriga sotaques vindos de todas as partes do Brasil. Essa é a explicação da Fundação Roberto Marinho, mas vocês vão ver que aconteceu de ser a Estação da Luz também por outros motivos. Como característica, a cidade de São Paulo hoje é onde existe a maior população de falantes da língua portuguesa em todo o mundo. E nos primeiros 10 anos de funcionamento do museu, ele recebeu 4 milhões de visitantes. Quer dizer, foi um sucesso tremendo desde a sua inauguração e 10 anos seguintes. Por que 10 anos seguintes? Depois vocês vão ver. Na sequência, foi quando teve um break por conta do incêndio que ocorreu. E o que os visitantes, de certa forma, se conectam com o museu? Não é um museu parado, é um museu lúdico, onde toda a história, as origens do idioma, a sua história, as influências são contadas de uma forma interativa e de uma forma bastante lúdica, que cativa todos os visitantes, né? Ele, como conteúdo, ele tem sempre uma exposição de longa duração, e a língua é trabalhada na exposição a partir de 2 eixos. Um eixo é a antiguidade e universalidade, onde se trata a língua, que é uma língua de milênios, que chegou ao Brasil depois de percorrer uma trajetória desde o Lácio, na antiga Roma, passando por outras partes da Europa até a região de Portugal. E as viagens de circunnavegação que introduziram o português em vários pontos do planeta, possibilitando sua expansão e transformações. E também trabalha no outro eixo, que é o sincretismo e identidade, que o português falado no Brasil reflete a história e a cultura brasileira, com um grande número de palavras indígenas e africanas incorporadas ao idioma. A língua é sempre tratada como uma questão de identificação e pertencimento, tanto no âmbito pessoal como no âmbito coletivo, né? Então, são esses os tratamentos que o museu procura imprimir nas suas interatividades, nas suas apresentações. Ao longo dessa fase aí que eu coloquei de 21 de 3 de 2006 a 21 de 12 de 2015, quase 4 milhões de visitantes, ocorreram 30 exposições temporárias e o museu recebeu, nesse período, 12 prêmios internacionais, prêmios nacionais, bastante significativos. As exposições, foram mais de 30 exposições temporárias nesse período. E homenagearam grandes escritores como Clarice Lispector, Machado de Assis, Cora Coralina, Fernando Pessoa, Oswald de Andrade, Jorge Amado, Rubem Braga, Guimarães Rosa, Gilberto Freire,
e a lei do cantor e compositor Cazuza. Então, essas exposições temporárias também atraíram e buscaram atender o gosto de muitos visitantes que tiveram a oportunidade de passar por essas exposições. Aí, esse período de 21 de dezembro de 2015, acontece o incêndio. Por uma sorte aí da natureza, era uma segunda-feira, não tinha ninguém no prédio, ele estava fechado para o público, dia de segunda-feira, portanto, ele não teve uma calamidade maior. Parece que teve só um vigia que veio a falecer, eu acho que tentando apagar o incêndio lá. Mas não teve uma calamidade maior que poderia ter se tivesse ocupado com visitação. Só para fazer um registro histórico também, em 1946 já havia acontecido um incêndio na própria Estação da Luz. Quando aconteceu esse incêndio lá no passado, o prédio foi reformado e foi posto até um andar a mais do que era a planta original. Esse museu, depois dessa tragédia de 21 de dezembro de 2015, ele foi reaberto em 31 de julho de 2021, portanto, aí há quase um ano, e teve o trabalho de reconstrução e replantação, onde foi, então, incorporada novas tecnologias e todas as exposições foram renovadas. No novo museu, se é que a gente pode chamar assim, o novo período do Museu da Língua, a exposição principal continua convidando o visitante a aprender sobre a língua por meio de instalações interativas e lúdicas. 80% do conteúdo é novo. O Beco das Palavras e a Praça da Língua, que eram duas experiências muito marcantes e foram mantidas e renovadas com nova tecnologia. O conteúdo em si foi renovado e passou a refletir criticamente sobre a sociedade, seus conflitos, suas novas perspectivas, traduzidas em experiências novas e inquietantes. E foi introduzido um novo espaço, destaque para a instalação de um espaço que chama Falares, onde acontecem depoimentos de pessoas de todas as regiões do Brasil, com sotaques diferentes, com uma maneira diferente de falar o português. Um pouquinho das imagens disso, aqui à esquerda está a Rua da Língua, são um corredor de 106 metros que recebe projeções em vídeo e surpreende o visitante com fragmentos de poesia sonora. O Praça da Língua é a seleção de textos da literatura e da música brasileira e um espetáculo de som e luz. Você tem uma projeção no teto nessa praça. O Português do Brasil é a história das estruturas e formas da língua, história daqueles que herdaram a língua, modificaram e recriaram ao longo do tempo, são os grandes escritores, poetas e interagem com a língua. E o espaço Falares, que são as diferenças do jeito de falar de pessoas diferentes, origens geográficas, socioculturais. São aí os coqueluches do museu em si. Bom, essa primeira passada é para quem não teve a oportunidade de vivenciar o museu. Agora, obviamente, aqueles que por lá andaram nos corredores têm muito mais sensação para compartilhar do que uma simples apresentação do que reflete aí nessas transparências que eu apresentei. Agora eu vou falar como isso aconteceu. E aí eu fujo um pouco da cultura, vou entrar no meu campo aqui, né? Que é o campo do sistema de transporte. Um pouco da história da Estação da Luz. A Estação da Luz, a primeira estação, foi entregue em 1985. Ela era uma estação pequena e acanhada para a grandeza e importância de São Paulo. Então, logo em seguida,
através de uma pressão da população, porque aqui não podia servir só de passagem. A Estação da Luz passou a ser uma centralidade de São Paulo. Não seria 1885? É isso, desculpa, está errado. Isso, 1885. Perfeito. Está errado aqui, ó. Tranquilo. Saiu errado, desculpa a falha. A nova estação foi projetada pelo inglês Charles Henry Driver e foi construída no período exatamente de 85 a 1900, tá? E é 1885 a 1900. Você vê que o erro persistiu, viu, Wagner? Desligou? Tranquilo. E foi entregue para a população em 1901, no dia 1º de março de 1901. Com mais de um século de existência, a estação continua até hoje sendo uma referência em São Paulo. Ela foi tão importante para a época e ela continua ao longo dos anos, dentro desse mais de um século de vida, como sendo uma referência importante na geografia de São Paulo. Com a paralisação das viagens de longo percurso, a Estação da Luz passou a ter um uso predominantemente de trem de subúrbio. No passado, tem algumas até imagens aí, embaixo, o trem húngaro, vocês podem, que fazia viagens para o interior de São Paulo, era uma ligação que hoje vocês escutam na mídia uma tentativa de fazer a ligação Campinas, esse trem húngaro ia até Americana, São Carlos, se não me falha a memória. Então, era um trem que já fazia longa distância e isso teve uma paralisação e hoje ficou só o subúrbio. Em 94, a Rede Ferroviária Federal criou a CBTU, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, em diversas superintendências, uma no Rio, uma em São Paulo, em Belo Horizonte, Fortaleza, onde mais tem diversas superintendências, e a CBTU passou a usar o prédio inteiro da Luz como sede da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, que operava o subúrbio, então, de alguma das linhas da CPTM hoje. A fotografia do trem de subúrbio era isso aí. Parte da operação que era feita pela CBTU eram passageiros que seriam fazendo surf, pendurado nos trens, nas estações. Aqui embaixo essa fotografia é da Estação Brás, as pessoas atravessavam os trilhos, andavam de porta aberta e transportava algo em torno de 894 mil pessoas diariamente. Isso era o transporte no período que nós chamamos aí do trem de subúrbio. E aí eu vou colocar agora os movimentos que aconteceram para essa mudança. O primeiro grande movimento institucional que teve foi a Constituição Brasileira de 88. Ela, portanto, redefiniu as competências federal, estadual e municipal do transporte passageiro. Portanto, aquilo que era uma empresa federal, como a CBTU, operando serviço de passageiro numa região metropolitana, deixou de ser competência federal e, a partir da Constituição, é uma competência estadual de fazer o transporte metropolitano. Então, o papel da CBTU foi, na realidade, decretado como final pela Constituição e haveria de se passar a estadualização desse serviço para o Estado. O que o Estado fez já em 91, no período de 91 e 94?
teve a criação da Secretaria de Transporte Metropolitano, que já foi um avanço também decorrente da redefinição da Constituição Federal e depois da Constituição Estadual. Então, a Secretaria de Transporte Metropolitano ela passou a cuidar do metrô e cuidar dos trens da FEPASA, que ainda eram os trens, vamos dizer assim, de subúrbio da FEPASA, que eram que estavam vinculados aí à FEPASA, que era de carga e de longa distância, e tinha esse transporte na região metropolitana. Também a empresa metropolitana de transporte urbano, que era a empresa de ônibus que faz o transporte entre os municípios da região metropolitana. Logo em seguida, em 92, teve a criação da CPTM, com o objetivo da CPTM ser a grande companhia que fosse receber os trens da CBTU e os trens da FEPASA, as linhas operadas da FEPASA. Então, em 94, 2 anos após a sua criação, a CPTM já assume as linhas da CBTU, que foram estadualizadas e passaram, então, a operar, as atuais linhas, que são a linha 7, a 10, a 11 e a 12. A 7 é que vai para Francisco Morato, a 10 é que vai lá para Guaianazes, a 11... Não, a 10, desculpa, é que vai para Santo André, a 11 que vai lá para a região de Guaianazes e a 12 também que vai para a região leste. Os intervalos nos horários de pico em algumas dessas linhas ultrapassavam 20 minutos. 20 minutos para ter o próximo trem. Logo que a CPTM iniciou, a primeira coisa que foi tentar modernizar os trens, que envolveu um programa de modernização dessa frota herdada, estava completamente deteriorada, e só que se percebeu logo de cara que isso não foi a melhor estratégia, porque esses trens, para ser modernizados, precisavam sair de circulação. E quando saía de circulação, diminuiu o número de passageiros transportados e aumentou um pouco o sofrimento da população que não tinha, portanto, como viajar. Então, essa estratégia, apesar de ser necessária, era um remédio muito doloroso. Nessa época também começa, eu diria, uma nova transformação, que a Secretaria de Transporte Metropolitano se incumbiu, então, de fazer um planejamento estratégico. Foi uma época muito rica em planejamento estratégico e culminou que dentro desse planejamento ela conseguiu, na secretaria, a gente conseguiu discutir com o Banco Mundial e com o Banco Interamericano 2 programas distintos. E lembrando que esses 2 bancos nunca tinham financiado linhas de metrô e trem, tinham financiado já linha de longa distância para trens em outros países, mas aqui, linhas de metrô, eles achavam que metrô era coisa para rico. E não haveria necessidade de pegar financiamento, portanto. Essa foi uma grande discussão com os 2 bancos. Nós criamos um programa com o Banco Mundial, que a gente chamava de projeto de integração, que queria o financiamento da linha 4 do metrô, para construir a linha 4 do metrô, e um projeto que a gente chamou de integração centro, que era da CPTM. Eu vou explicar um pouco à frente o que era essa integração centro. E com o Banco Interamericano, nós criamos um programa que chamava o Programa Sul, que colocamos também a linha 5 do metrô como uma obrigação para construir uma nova linha, que vai lá de Capão Redondo a Santa Amaro, e modernizar a linha 9 da CPTM, que era a linha meio do Rio Pinheiros. São 2 programas. O que aconteceu
foi muito interessante. Esse foi um período muito rico. Acho que Wagner, com certeza, Mário Garcia, me ajudou muito. Eu estava nesse período na secretaria. Nós criamos aí o que seria hoje o chamado PITU, Programa Integrado de Transporte Urbano, e acho que nós estamos na terceira ou quarta versão desse programa. Estamos fazendo a nova versão. Você está fazendo, é a quarta versão, né, Mário? Isso. A quarta versão. Então, a primeira versão surgiu nesse período aí, que foi o início desse programa integrado com financiamento do banco, e aconteceu uma coisa muito interessante. Os dois bancos passaram, como eles têm missões, a essa época, não havia representação do banco como tem hoje. Você não precisa ir ao Washington. Naquela época, toda a estrutura de análise do banco ficava em Washington. Aqui não tinha escritório de representação técnica. Então, os bancos passaram, eles normalmente, para aprovar um projeto, eles têm, no mínimo, 4 missões. As missões que eles vêm de análise, missão de pré-appraisal, de appraisal. É todo um ritual que o banco tem de analisar com diversos consultores que eles trazem do mundo, analisar os projetos. E deixa sempre uma lista de tarefas entre uma missão e a outra. E começou a gente tinha que fazer um calendário entre os dois bancos, e é muito interessante que os dois bancos começaram a disputar para quem, ao final, quem que teria mais rapidamente a assinatura do contrato. Isso foi muito bom. A hipótese da gente ter os dois bancos trabalhando é promover uma disputa no final entre os dois bancos para ver quem terminava, saía na frente no financiamento dessa recuperação do sistema de transporte metropolitano. Então, em dezembro de 94, quer dizer, bem no finalzinho, antes de virar para 95, isso foi dezembro, já quase perto do Natal, nós conseguimos assinar o financiamento do Banco Interamericano. A assinatura do financiamento do Banco Mundial foi postergada para o ano seguinte, 95. E aí eu quero contar um pouquinho do bastidor que tinha, que foi importante. Esse período de 91 a 94 era o governo Fleury. E o secretário de Transporte Metropolitano era o Aloysio Nunes, aqui em São Paulo, que era o vice-governador e o secretário. O que aconteceu? Lá no governo, no Banco Interamericano, o diretor brasileiro, que era responsável pelas operações do Banco Interamericano, era o Paulo Renato. Depois virou ministro da Educação no governo do Fernando Henrique. Já em 95, ele virou ministro da Educação. E no Banco Mundial, era o diretor brasileiro que estava lá, era o Pedro Malan. E depois virou ministro da Economia, também no próprio governo do Fernando Henrique, né? Quando deixou a assinatura do financiamento, não fechou em dezembro, ficou para o ano seguinte, vocês vão lembrar que, nesse ano, começou uma discussão sobre a dívida de São Paulo. O governador era o Mário Covas, que ganhou, e teve toda uma discussão sobre as dívidas do Banespa, e acabou que o governo, para pagar essa dívida junto ao governo federal, cedeu a Cepasa para que o governo federal fizesse no pagamento da dívida. Acho que foi a Cepasa, o CEAGES, foram dados para o governo federal para que ele pagasse a dívida de São Paulo, amortizasse a dívida de São Paulo. Só que nessa coisa, o que aconteceu? Aquele financiamento do Banco Mundial, que tinha ficado para janeiro,
acabou sendo postergado sem dia, por conta dessa dívida do Estado com a União. Então, ficou o financiamento do banco foi adiado, e nesse financiamento do banco estava a linha 4 do metrô e a integração centro. Então, o que aconteceu? A partir daí, em 95, no final de 95, já com tudo preparado, a CPTM começou as contratações para fazer a linha de metrô, que era a linha 5, que era uma linha de metrô, e a modernização da linha 9, que era do Rio Pinheiros, lá, com todas aquelas estações, passarelas bonitinhas que tem lá, aquelas branquinhas. Em 96, então, a CPTM assumiu... Fala qual é a linha 9. Qual é a linha 9, só para o pessoal saber. A linha 9, depois eu vou passar um mapa ali, eu mostro, mas a linha 9 é a linha do Rio Pinheiros. Isso. Uhum. Tá? E aí, em 98, para não ter que tirar trens para reformar, a CPTM convenceu aí o governador, e o governador comprou, na época, 48 trens que já eram usados e vieram reformados da Espanha. Eram os trens que já deram uma melhoria imediata do serviço e tinham um diferencial, esses trens que nós não tínhamos nenhum trem ainda com ar-condicionado. Foram os primeiros trens que vieram com ar-condicionado. Então, apesar de serem trens mais velhos, antigos, a motorização desses trens era uma motorização ruim, mas eles foram reformados e serviu já para que desse uma melhoria muito grande por um passageiro e voltou a subir o número de passageiros transportados. No período de 99 a 2002, o que aconteceu em 99? Finalmente, nós conseguimos uma manobra com a ajuda do Task Manager do Banco Mundial, que era muitos de vocês talvez conheçam de nome, principalmente os que lidaram com o transporte, é o Jorge Ribeiro, que acabou ficando muito conhecido no sistema de transporte aqui do Brasil. A gente conseguiu desvincular o financiamento que era da linha 4 do metrô e a integração centro da CPTM. Nós desvinculamos e o valor que era para a CPTM era menor do que o que financiaria a nova linha de metrô e cabia no serviço da dívida de São Paulo. E, portanto, foi desvinculado e nós conseguimos assinar, então, o financiamento exclusivo da integração centro. E aí começou um conceito diferencial, já com essa assinatura, que trem metropolitano era igual ao metrô de superfície. Essa era a máxima que era utilizada nessa época para se referir aos serviços que a gente pretendia prestar na CPTM, seria metrô de superfície. E em 2000, então, nós inauguramos as estações da linha 9, Socorro, Granja Julieta, Hebraica, Rebouças, Berrini, Morumbi, Cidade Jardim, e iniciamos a operação do serviço que eu vou mostrar aí à frente para vocês, que era o Expresso Leste, também com novos trens, com ar-condicionado, bancos, tudo diferenciado, música ambiente, aproveitando uma extensão que o metrô tinha imaginado, mas que o metrô não conseguiria suprir, que era uma extensão de Corinthians até Itaquera, seria uma extensão da linha do metrô, mas o metrô não poderia seguir com essa linha, porque senão ele não aguentaria transportar toda a quantidade de passageiros. Então, isso foi passado para a CPTM, uma vez pronto, construído pelo metrô, e a gente criou o Expresso Leste, ligando na linha já existente, que era a linha 11 da CPTM. Outra revolução, eu digo que foi revolução, que a CPTM tinha aquelas catracas
que eram ocupava o corpo inteiro da pessoa, você tinha que passar por lá e pagava em dinheiro, não tinha bilhete, você passava naquela roleta e pagava em dinheiro. Então, o que acontecia na CPTM era que a maior parte das estações mais afastadas ninguém pagava. E nós conseguimos implantar, com os recursos também do Banco Mundial, a bilhetagem eletrônica em todas as estações da CPTM, um bilhete que permitiu fazer integração com o metrô nas estações de Itaquera. Depois nós fizemos na estação, na sequência, eu acho que foi no Brás, depois na Luz, fizemos as estações, a integração com o mesmo bilhete entre metrô e CPTM. Em 2001 entra a operação da Integração Centro, que pegou as 3 estações. Eu acho que eu vou me permitir, se vocês... depois eu volto aqui, acho que é melhor eu explicar. Eu tenho umas fotos do que era isso, eu vou passar rápido. O que era essa modernização da linha 9? A linha 9 é essa aqui, que é a linha que corre do Rio Pinheiros. Foram 7 novas estações entregues, foi modernizado 15 quilômetros de via permanente, foram colocados 10 novos trens com ar-condicionado, e o que nós chamamos, na época, nós transformamos esses 24 km e meio de linha ferroviária em metrô de superfície. E fizemos uma coisa interessante, que foi uma implantação de uma ligação gratuita por van entre a estação Pinheiros, da CPTM, e Vila Madalena, do metrô, para que o passageiro pudesse também chegar no metrô, ligando através da estação Pinheiros. Todas essas estações foram construídas e foram colocados esses novos trens aí Então, a situação da linha... Essa linha ficou, então, com essa cara que ela está até hoje. Ela foi concessionada, hoje ela foi entregue à Via Mobilidade, está dando uma série de problemas, porque o sistema de energia cresceu muito, o número de trens em circulação, e o sistema de energia lá não suporta, precisa ser trocado inteiro, então toda hora tem falha. E também os trens que a CPTM passou para a Via Mobilidade não estavam totalmente com as revisões prontas, e isso tem acarretado também diversos problemas e incidentes pela concessionária. Via Mobilidade pertence à CCR, né, que ganhou. Vocês têm visto isso na imprensa hoje. Então, voltando aqui, em 2000, então, a gente fez essa entrega da linha 9. Uma coisa, curiosidade para contar aí, o governador, como eu disse, era o Mário Covas, ele adorou entregar essas estações, e como as estações foram ficando, não ficaram prontas todas ao mesmo tempo, ele dizia, ficou pronta, entrega. Eu não quero acumular todo o povo precisando, ficou pronto, entrega. Então, cada estação que a gente entregava acabava virando uma festa e um oba-oba na imprensa por cada uma das estações, mas, no fundo, a linha só ficou operacional com todas as estações. Bom, o Expresso Leste, eu vou lá no Expresso Leste para contar um pouco o que era o Expresso Leste. O Expresso Leste era isso aqui. Essa linha azul da CPTM, ela tinha aqui um trajeto que ela fazia aqui uma curva grande e depois chegava em Guaianazes e vai em direção a Mogi das Cruzes, né? Até lá no final, Mogi das Cruzes. O metrô tinha construído, na linha do metrô, uma extensão, porque o metrô acompanha aqui essa linha, o metrô anda paralelo, aqui o metrô tinha feito uma extensão. Então, nós desativamos esse trecho e incorporamos
extensão do metrô, e passamos a, então, operar de Guaianazes até, inicialmente, o Brás, depois chegamos à Luz, com um trem novo e com a modernização, chamamos isso de Expresso Leste. Eu diria que uma das operações mais ousadas que nós tivemos na época, porque esses trens chegaram, esses 30 trens chegaram, são comparados à época, eram comparados quase com o preço de um Boeing, né? E a gente teve que treinar maquinista, praticamente era um trem já com tudo, uma cabine toda automatizada, toda diferenciada, e os nossos operadores, diferentes dos operadores do metrô, não tinha lá uma capacitação, um treinamento para uns carros mais modernos. Foi uma operação de guerra para colocar esses operadores que queriam operar esses trens num treinamento concentrado. E o dia da inauguração a gente rezou para não acontecer nada, porque esses caras transportam mais gente do que um avião, né? É uma loucura. No final, deu tudo certo e foi... a gente queria fazer a inauguração, isso aí era a situação anterior, né? Que eu já tinha mostrado algumas fotos, mas agora tem umas fotos melhores do interno do trem, como é que era, e o Expresso Leste, como é que ficou. Eram trens modernos, com os trens já mais automatizados, com salão já que punha respeito, fizemos um atendimento ao usuário, que é uma coisa que a CPTM não tinha, todo mundo uniformizado. O pedaço inteiro do novo CCO acontecendo anos mais tarde com todas as linhas, mas um primeiro CCO nós já inauguramos em Brás. Bom, vou voltar aqui, só para falar as coisas da transformação, que eu vou chegar já na história da língua, senão eu vou passar muito aqui, não chego na história da língua. Viu, Wagner? Você vai eu vou me empolgando. Tranquilo, tranquilo. O CCO que ele falou é o Centro de Controle Operacional da linha. Mas vamos lá. Ei? Não, explicando o que é CCO. Centro de Controle Operacional. Bom, em 2001, então, quer dizer, lá em 2000, então, nós pusemos a primeira revolução assim, da CPTM foi colocar esses 3 pontos que eu falei em 2000, que foram, vamos dizer assim, uma guinada da transformação, melhorar a linha 9, que melhorou um pouco a imagem, a autoestima também dos funcionários da CPTM. O Expresso Leste, ele deu um boom, inclusive em passageiro transportado. Nós voltamos a crescer o número de passageiros transportados, e a bilhetagem eletrônica, que nós passamos a integrar com o metrô. Em 2001, a gente colocou em operação a integração centro, que, na realidade, abrange 3 estações importantes no coração de São Paulo, que é a Estação Brás, Luz e Barra Funda. O que acontecia com essas 3 estações? A Estação Brás e a Estação Luz não estavam preparadas para receber a demanda de passageiros que viria com os novos serviços. A Estação Barra Funda, sim. E também os 7 quilômetros de via, só tinha uma via que funcionava. Geralmente, você tem que uma via que vai e uma via que volta, né? Só tinha uma via, e ela não tinha sinalização adequada. E então, portanto, nós tivemos que fazer toda uma intervenção grande nesse miolo aí para fazer com que essa coisa fluísse melhor no conceito da integração. Eu vou lá na integração, que eu acho que fica mais fácil, se me permite, que eu já vi que é mais didático fazer assim.
Então, entre a operação e a integração centro, são 4 vias, nós colocamos entre Brás, com sinalização para 1,5 minuto entre o intervalo de trens, quer dizer, entre um trem e outro, a sinalização suportava 1,5 minuto. Entrou em funcionamento parcial o centro de controle operacional, o completo acabou acontecendo só em 2006, e aí começamos a conversa, a modernização e o restauro das estações Brás e Luz. Ou seja, a estação Brás e Luz, elas estavam praticamente... Não existia estação Brás na CPTM, era uma loucura. Tinha a estação Roosevelt, um pouco à frente, mas a estação Brás, para conversar com o metrô, ela, que ficava entrando no meio das duas, era um estacionamento de trem. E a estação Luz, ela precisava ser restaurada e ter possibilidade de infraestrutura para se interligar também com a estação Luz do metrô. Então, isso aqui era o projeto de restauro e modernização do Brás. Aqui, nessa parte aqui, bege, é a estação Roosevelt. Aqui, à direita, no outro canto, aqui está a estação do metrô, do outro lado. O estacionamento que tinha aqui no meio, nós criamos a estação Brás, esse azul aí, era o projeto da criação da estação Brás. Esse projeto tinha colocar escada rolante, fazer as plataformas com sinalização, com as comodidades todas para o usuário. Isso aqui é o real. Quer dizer, essa foto já tirada depois de um tempo, a estação pronta, aquele era o projeto. Você vê que aqui o projeto é mais bonito que a realidade, porque a quantidade de fio que tem aqui no prédio Roosevelt. Aqui já está pichado o restauro que nós fizemos. Esse aqui era um muro antigo da estação que foi restaurado, mas já está todo pichado. O interno da estação pronta, ficou uma estação enorme, grande, com bastante comodidade para toda os escadas rolantes. Em cada plataforma tinha escada rolante, então evitava as pessoas ficar pulando de uma plataforma para outra. Esse é o centro de controle operacional de todas as vezes, que acabou ficando pronto também em 2006, mas parte dele ficou pronto em 2001 para operar o sistema. Ele é um prédio também que ficou colocado junto ali ao complexo de Brás. E a estação da Luz precisava, como eu falei, fazer toda uma infraestrutura que ela não existia. Era um prédio tombado pelo IFAM e pelo Compresp. Então, a gente projetou toda essa parte que está aqui embaixo, é um projeto de interligação, para que ela conseguisse ter do acesso aqui do lado de cá, ao lado da Pinacoteca, ela conseguisse ter acesso à estação e no subterrâneo da estação entrar para toda a área operacional. Aqui vocês vê, aqui eu acho que vê melhor, do subterrâneo, uma parte conversa com o metrô, aqui dá para ver bem. Aqui, se a gente vê aqui a Pinacoteca, a gente fez subterrâneo uma ligação para chegar na Pinacoteca, essa mesma ligação pela Rua Mauá, inteirinha, um subterrâneo na Rua Mauá, chega à estação do metrô, também liga com o metrô, diretamente com o metrô. Essa ligação da Casper Libre nós deixamos pronta para ligar com a linha 4, chegaria aqui. Essa ligação, a linha 4 chega aqui. E toda essa parte, saguão embaixo, para chegar às plataformas e subir com escada rolante, para chegar nas plataformas da Luz, porque você não podia não mexer no prédio tombado da Luz. Então, aqui você já vê a situação, você já pode observar como é que ficou. Ela restaurada,
toda restaurada com os acessos. Você chega na plataforma central e dotou ela, então, com capacidade para poder suportar a quantidade de passageiros, que hoje, na minha opinião, ela já precisa mudar o esquema operacional da Luz. Eu acho que não pode parar muito trem na Luz, tem que parar no Barra Funda, que já devia estar indo, para diminuir, porque ela não comporta a multidão que hoje desce aí. Esse é o saguão interno que chega na plataforma, que foi inteiramente restaurado também. E, finalmente, hoje, se vocês enxergarem bem, aqui são as linhas do CPTM, né, que é a linha 7, a linha, na época que nós mexemos, na 9, e a linha, essa laranja aqui, é o Expresso Leste, e de Guaianazes até chegar à Luz. Aqui no esquemático dá para ver em cinza o metrô e as interligações que a gente acabou fazendo, né? Ligação com o metrô aqui, ligação com o metrô aqui, ligação com o metrô aqui, aqui no centro ela interliga em todas. Então isso acabou acontecendo diversas integrações que para configurar uma rede de transporte que hoje, as duas juntas, o transporte é 8,3 milhões de passageiros por dia. É gente pra caramba. Bom, vou voltar aqui só para pegar o gancho e depois eu passo para finalizar agora com o objetivo Eu queria contar esse plano de fundo, porque é importante saber como é que chegamos lá. Então, o projeto Integração Centro, ele promoveu a ampliação e restauração da Estação da Luz e a conexão com o trem metropolitano com o metrô. O financiamento do banco, como eu disse para vocês, incluía o restauro somente da Gare e da Luz, quer dizer, somente da parte operacional. Não incluía o prédio. O dinheiro do Banco Mundial não restaurava o prédio, só a parte operacional. E, nessa época, a rede ferroviária e a CBTU ocupavam metade do prédio. E esse prédio, quando foi feita a estadualização, ele foi considerado uma área indivisa, ou seja, não passou para o patrimônio de ninguém, passou a ser patrimônio dos dois. Só coisas do Brasil, né? Então, é metade da CPTM, metade da rede ferroviária, mas é indivisa. Você não sabe qual que é a sua metade e qual que é a metade da rede. E aí, só para a questão da data, em setembro, nós assinamos um convênio com a Fundação Roberto Marinho. Aí eu vou contar lá na frente como é que chegamos a isso. Só quis pegar esse datário para não perder o fio da meada lá. Vocês desculpem eu estar indo e vindo, mas eu achei que eu estava numa lógica e a gente acaba não... Bom, o prédio, então, ele é o prédio histórico, ele é tombado pelo Condefá e pelo IFAM. Eu falei Compresp, é Condefá. A rede ocupava metade com arquivos, ela guardava arquivo administrativo e alguns documentos históricos. A CPTM ocupava outra metade com a diretoria de operações e mantinha também algumas instalações do Centro de Controle Operacional de parte das linhas. O banco somente incluía o dinheiro do banco, aquela parte operacional, e o prédio histórico, então, ia ficar velhão e caído como estava lá, porque não tinha muita opção. Aliás, deixa eu contar uma passagem aqui importantíssima, que até quando a gente fez o restauro daquela parte da Gare, foi contratado pelo consórcio que ganhou, restauradores que fizeram, raspavam, até numerava tijolo, de onde tirava, rasparam todas as coisas, viram as tintas, a sucessão de pinturas que teve ao longo do tempo, daquela cobertura da Gare.
diversas, e chegaram à conclusão de uma cor de pintura com diversos laudos, tal, eram calhamaço e, portanto, foi pintado, então, uma cor, era um amarelo que cobria aquele teto da estação. Passado um tempo, nós recebemos um processo do IPHAN que a gente tinha mexido e pintado o amarelo numa cor que não era o amarelo original Isso acabou tendo um processo que envolveu até a Polícia Federal, e eu, na condição de diretor da CPTM, fui obrigado a dar um depoimento lá sobre o restauro da luz. Foi interessante, porque era uma delegada e eu levei todos os apontamentos sobre o restauro, toda a parte dos restauradores, o currículo dos restauradores, tudo que havia sido feito. E num determinado momento, e ela dizia que a acusação de que o amarelo não era o amarelo que tinha sido original da Estação da Luz durante a construção. Aí me deu uma luz. Eu disse, olha, é estranho, porque na época da implantação da luz, lá em 1900, as fotos eram branco e preto. E o trem era a vapor, Maria Fumaça. Então, eu não sei como é que chegaram, que a cor não é essa, na época, olhando fotografia. Agora, mesmo que tivesse pintado no dia seguinte, ele já estava enfumaçado pela fumaça do trem. Então, eu sei que, no fundo, era uma acusação muito sem procedência, acabou não dando em nada. Mas tivemos, essas coisas acabam acontecendo, né? Bom, a gente precisava fazer o restauro do prédio histórico. Então, em novembro, em 99, eu tentei, ainda como diretor da CPTM, eu tentei, sem sucesso, inserir esse restauro do prédio no projeto Monumento. E, naquela época, era gerido pela Prefeitura de São Paulo e pegava financiamento do BID em diversos prédios. Nós tentamos justificativa, troca de correspondência e tal, mas não teve sucesso para colocar o prédio da Luz nesse projeto Monumento. Em abril de 2000, eu tive um encontro na Associação Latino-Americana de Metrôs Subterrâneos, em Lisboa, e a gente ficava sempre buscando recursos para o restauro da Luz, então, do prédio. Eu abordei a ideia com o presidente do metrô, e aí tem uma foto aí desse, que na época era o seu Antônio Martins, uma pessoa muito culta, gostava muito do Brasil. Então, num jantar com ele, estava acompanhado de outro diretor financeiro do metrô, estava comigo na época, que era Dia. Nós abordamos essa ideia com ele, fizemos a tentativa de que ele, através de usar a Luz como um centro de estudo da língua portuguesa, ele arrumasse recurso com o governo português para financiar o restauro do prédio. Ele diz, me manda um projeto e eu vou procurar. Então, chegando aqui, nós escrevemos esse projeto aí, que chamava Centro de Estudo da Língua Portuguesa, uma ideia, um arrazoado do que seria esse projeto, e mandamos para Portugal, esperando que ele conseguisse alguma coisa com o governo português, mas as respostas não vieram. Nessa mesma época, a Fundação Roberto Marinho estava procurando um prédio histórico na área central de São Paulo para implantar um projeto voltado à educação. Mais que depressa, nós enviamos a mesma correspondência que eu tinha enviado para Portugal. Mandei o projeto do Centro de Estudo da Língua Portuguesa para a Fundação Roberto Marinho, na cara dura, com uma carta assinada por mim, mandei lá para a Fundação. Na época, peguei o endereço da Fundação, mandamos para a Fundação. Em agosto de 2000, recebi, então, o diretor da Fundação, esse
Ricardo Piquet. É interessante que esse Ricardo Piquet, eu mantive contato com ele recentemente. Ele agora atuou bastante também naquele museu lá do Rio de Janeiro. Qual esse museu grande aí? Como é que chama? Que tem do Niemeyer, que tem uma... Como é que chama? É um Museu Mundial, né? Museu do Futuro, não é? Museu do Futuro. Museu do Futuro. Museu do Futuro. Ele também foi o articulador disso lá. E nós tivemos uma reunião com ele, ele veio, ele já tinha lido o documento, ele queria que nós apresentamos para ele esse projeto de integração centro, a importância da Estação da Luz no contexto do sistema, tudo que girava ali no entorno. Ele ficou, na época, muito entusiasmado. Eu fiz uma reunião onde eu coloquei os arquitetos que trabalhavam comigo na época, o Renato Viegas, a Meire Selle, para fazer toda a exposição para ele. Ele ficou muito entusiasmado com o projeto. E essa ideia prosperou. E como prosperou pelo lado dele, a gente também começou a envolver a Secretaria de Cultura. E o Marcos Mendonça, que era o secretário... Fecha o microfone das pessoas. Eu vou fechar. Olha, Pedro, você desmuta, tá? Oi? Desmuto, tá. Deixa eu ver. Eu tenho que desmutar. Tá, você está ok, está dando para ouvir. Está dando para ouvir? Tá. Então tá bom. Aí o Marcos Mendonça, que era uma pessoa muito envolvida com essa questão de cultura, ele já tinha feito aí, como se diz na apresentação que o Mário Garcia fez, ele já tinha se envolvido muito na questão lá da Sala São Paulo, ele era o secretário de Cultura, ele ficou muito interessado no projeto, ele ajudou muito. Em março de 2001, deixa eu voltar aqui. Ih, caramba. Em março de 2001, nós assinamos com a Fundação Roberto Marinho um protocolo de intenções. E em setembro, assinamos o convênio para a implantação da língua portuguesa, do Museu da Língua. É interessante que no protocolo, não sei se dá para ler, mas no protocolo não fala museu, fala Centro Cultural da Língua Portuguesa. Na época do protocolo, nós usou o nome do documento que a gente tinha escrito, né? E passou a ser o Centro Cultural da Língua Portuguesa, que depois virou o museu. E tinha umas coisas interessantes também, que coube a CPTM, na época tinha obrigações para a Secretaria, tinha obrigações para a Fundação, tinha obrigações para a CPTM e tinha obrigações para a TV Globo, nesse protocolo. Para a CPTM, a gente tinha que tirar a rede ferroviária de lá, liberar o prédio da Estação da Luz, para que entregasse o prédio totalmente livre para a Fundação. Isso, de novo, nós tivemos que nos envolver aí numa coisa com a rede, para a rede sair, nós tivemos que construir outras instalações para a rede ali atrás da Sala São Paulo, tivemos que acomodar todos os documentos dela numa outra instalação reformada, mas serviu para tirar a rede de lá e participar desse evento aí. É isso um pouco que eu falei, que nós acabamos tirando de lá, e com a desocupação do prédio, o restauro foi finalmente feito em 21 de março de 2006, aí foi inaugurado com o nome de Museu da Língua Portuguesa. Então, um pouquinho da história que estava por trás disso tudo, que eu tive que contar um pouco dos projetos de transporte,
para dizer como é que nós chegamos no Museu da Língua Portuguesa. Mas é evidente que o mérito do museu, a Fundação Roberto Marinho tem um grande mérito de tudo pelo conteúdo, por ter abraçado a ideia, e acabou virando uma coisa importantíssima para São Paulo. Então, obrigado aí pela paciência de vocês de escutar coisas de transporte para chegar na história do museu aí um pouco, contar um pouco dos bastidores. Então é isso, Wagner. Fantástico, fantástico, Pedro. Eu achei demais. Achei demais essa história. Eu trabalhei um tempo com a pesquisa de mercado sobre receptividade no metrô e nos trens e tal, então, para mim, foi uma delícia. Deixa eu ver como é que eu descompartilho aqui. Eu não preciso. É isso. Aonde que... Agora, deixa eu ver como é que eu chego aqui. É no botão verde. Botão verde. Já consegui. Tá. Ótimo. Não consegui. Gente, é isso, agora sim. Eu fico à disposição de vocês para esclarecer qualquer dúvida. Você ainda não compartilhou. Agora sim, está ótimo. Pedro, fantástico essa resenha, né? E essa atuação que vocês veem, a atuação firme da administração, de pessoas interessadas em fazer acontecer. Né? Como o Mário Garcia, por exemplo, apresentou a Sala São Paulo, essa foi uma ação também de muito esforço individual, de conseguir, de pegar as oportunidades, de ficar na espreita e surgir oportunidade e avançar. Né? Eu acho espetacular isso daí, e é uma área incrível aqui no centro de São Paulo, e enriqueceu muito toda a região central de São Paulo. Né? Então, parabéns, Pedro, fantástico esse trabalho. Muito bom. Pedro, o resgate... Não só pelo relato, mas pela atuação, né? Pela atuação. E a memória... Posso falar? O resgate histórico e a memória é importantíssima. Nossa, ficou muito bom a sua apresentação, e inclusive esse resgate aí das linhas metropolitanas, do transporte, isso está condensado agora num histórico muito bom, muito interessante. Olha, parabéns, gostei muito. Hélio, você me dá a oportunidade, eu acho que tem que fazer um registro, e a gente acabou não citando, mas o Wagner conviveu com ele, eu acho que o Manaus, que eu estou vendo aí, também conviveu. O Oliver Rossepian é um dos maiores ferroviários e metroviários que eu conheci, foi um grande idealizador de todos esses planejamentos de integração. Ele participou da fundação do metrô, depois participou da FEPASA, participou da CPTM, foi o primeiro presidente da CPTM. Então, precisa ter, como o Wagner falou, pessoas que têm esse direcionamento e essa vontade de acertar, né? Então, foi uma das pessoas muito importantes nesse processo inteiro, desse histórico de recuperação do serviço de trem metropolitano. O Jorge... Hélio, está cortando. O Hélio, teu som está ruim. Hélio, está cortando, Hélio. Hélio, tira a imagem para você falar, acho que vai melhorar. Tá muito ruim, está cortando muito. Tira a imagem, daí você consegue falar. Tudo bem, tá bom. Mas, enfim, olha, tá bom. A outra coisa Não, eu só queria dizer que essa atuação dessas pessoas... Tá tudo bem. Está cortando. Bom, olha, eu queria só falar para vocês verem como é que é. Esse é um quebra-cabeça
essa melhoria do transporte público sobre trilho em São Paulo foi um quebra-cabeça de conseguir articular, conseguir integrar e tal. E, olha, um trabalho meticuloso e com dificuldades institucionais e tal, que levam o tempo a passar. Eu espero que agora em diante a coisa vai fluir mais rápido, mais facilmente, né, Mário? O que você acha, Mário? Bom, eu não estou tão esperançoso assim, embora me entusiasme. Desculpa. Estão me ouvindo? Sim. Estou ouvindo. Sim. É o seguinte, quer dizer, é muito difícil hoje nós encontrarmos administradores públicos corajosos e com capacidade executiva. Eu tenho uma trajetória, de todos nós aqui, certamente eu sou o que tem a trajetória mais longa no ramo e nas questões de transporte em São Paulo. E eu quero dar um testemunho aqui que raras vezes eu vi um executivo público com tanta coragem, determinação e capacidade como o Pedro Benvenuto. Eu concordo. Ele teve, além disso, a grande sorte de trabalhar junto com essa outra pessoa que ele mencionou, o Oliver, infelizmente falecido há uns 5 anos, mais ou menos, e essa dupla realmente realizou milagres da CPTM, do qual tudo isso que ele relatou é uma imagem até certo ponto pálida. Então, digamos, vamos esperar que esse exemplo frutifique e que, de fato, as novas gerações venham a ter o mesmo ímpeto, coragem e competência para transformar sonhos em realidades. Para isso, a gente precisa ter um respaldo no governo, né? Em quem é que está gerindo esse espaço onde cabe o transporte público. Sim. Mas veja uma coisa, tem todo um grupo de pessoas, de empresas, tem um espírito de corpo, inclusive, que faz avançar de uma maneira ou de outra. Não, a gente sente concordo, isso. Não, concordo com você. Então, você vê, o metrô e a CPTM são empresas compromissadas com isso. Hoje, por exemplo, a gente estamos desenvolvendo o Plano Integrado de Transporte Urbano. O Mário é o principal cérebro envolvido no desenvolvimento do PITU, né? E é um projeto que segue, e que a ideia é que dá um certo ritmo, né? Por exemplo, o metrô tem várias linhas, tem a linha 19, a linha 20, que estão sendo discutidas. A linha 20 vai ser uma primeira linha com desenvolvimento imobiliário junto com a implantação do metrô. Então, veja, o desenvolvimento não é uma coisa tranquila e tal, mas é a força e são pessoas compromissadas que estão lá também envolvidas. Essa é a minha percepção. Eu acho que São Paulo, a situação hoje é muito melhor do que era antes, né? Toda a integração com o trem, com o metrô, com o ônibus. A integração do ônibus foi maravilhosa a nível municipal. Foi incrível. Depois a integração também com o metrô. Então, nós estamos numa situação muito interessante, melhor. Está perfeito? Está longe de estar perfeito. Mas avançou bastante, né? Não, eu concordo plenamente com você. Eu acompanhei mais ou menos de um outro lugar, né, as dificuldades que eram esse embate entre o que faz a CPTM e o metrô e a população, a receptividade, como é que funciona, como é que não funciona. Na minha parte de pesquisa lá, quando eu trabalhei para o Covas e para o governo do estado, do Alckmin também. Então, foi muito agradável, inclusive ouvir o outro lado do balcão, como é que a coisa foi feita, né? Olha, Luiz, Piva, vamos lá, você está com a mão levantada. Pessoal, levanta a mão aí. Eu tô. Bom, obrigado e parabéns para o doutor Pedro aí. A transporte não é a minha área, não. Eu sou economista e tudo. Trabalhamos junto com o Wagner em alguns projetos de transporte e tudo, mas a gente ficava mais na área econômica. Mas eu me interesso mais, nesse caso aqui, pela questão da língua portuguesa, e a curiosidade é a seguinte. Em determinado momento, o senhor disse, tivemos lá uma reunião com o pessoal de Portugal, parece que o presidente do setor de transportes, o diretor do metrô de Portugal, o Antônio Martins, alguma coisa, e precisávamos restaurar o prédio e, bom, propusemos Centro de Estudos de Língua Portuguesa. Podia propor uma série de temas, né? Por exemplo, Centro Cultural de Estudos da Pintura, ou
ou de qualquer... Por que ocorreu língua portuguesa? Já havia essa discussão ou isso foi um... Por que língua portuguesa? Né? Que eu acho que foi uma excelente ideia, foi a mais adequada, foi o que... Como é que Mas surgiu por a que, ideia, né? por que língua portuguesa, né? E não qualquer outro tema cultural? Por que surgiu essa ideia? Luiz, deixa eu te dizer, Luiz. Como todas essas coisas acabam surgindo as ideias na frente de uma garrafa de vinho. É a melhor ideia nós tivemos a reunião durante o dia, a reunião de uma associação latino-americana que envolvia metrô e subterrâneos, tal. O anfitrião era o metrô de Lisboa. Esse Antônio Martins era o presidente do metrô de Lisboa, uma pessoa muito culta. E nós ficamos conversando e ele acabou convidando os brasileiros que estavam lá, eram eu e um outro diretor da CPTM, que eu acho que o Wagner e o Mário conhecem, o Manaus também, que era o Queradia, é um advogado, que era o diretor, na época era o nosso diretor financeiro. E ele nos convidou para jantar na casa dele. Tomar um aperitivo e jantar na casa dele. E continuamos a conversar, falando. Nós tínhamos tido a oportunidade de apresentar o projeto da Integração Centro, falando da recuperação das linhas, tal. Ele tinha gostado, por isso que ele nos convidou para jantar na casa dele à noite. E durante o jantar, tomando um vinho, surgiu a ideia. Eu coloquei para ele, por que não mexer com a língua portuguesa, que é a que nós falamos, né? Vamos. Ele se interessou, ele gostou da ideia, ele falou, escreve uma coisa que eu vou tentar aqui no governo. Como é que surge a ideia de um museu, né? Fantástico. Nós falamos em centro de língua, né? Porque começou a conversa era de usar os espaços para troca de atividades culturais, quer dizer, tanto no metrô de Lisboa como no CPTM, como o metrô já faz, com pinturas, mas a gente queria fazer alguma coisa a mais, quer dizer, colocar exposições permanentes, tal. Surgiu, então, no pano de fundo, a língua portuguesa. Vamos balizar na língua, que é a coisa comum que nós temos. Então, acabou ficando, ele gostou da ideia, escrevemos o texto e aí... Eu achei... desculpa. Eu achei não só a ideia fantástica, né? Quando eu morava em São Paulo até pouco tempo atrás, eu fui lá antes do incêndio e é maravilhoso. E não me lembro, e na época eu acho que pesquisei com certa preguiça, mas pesquisei, se há outro caso de museu de língua francesa, ou norueguesa, ou japonesa, algo desse tipo em outra língua, e não me lembro de encontrar alguma... Por isso que é tão rara a ideia e tão surpreendente. Poderia ter surgido a ideia do Museu do Vinho, né? Já que você está... Mas surgiu justo da língua portuguesa. É muito surpreendente, né? Porque eu não sei se os demais conhecem algum paralelo anterior ou posterior. A ideia que surgiu lá foi o centro da língua, né? Que o nome museu foi a fundação que... Não, independentemente do nome, não vejo paralelo. Eu não seja um grande pesquisador disso, mas não conheço algo assim, né? Existe a comunidade dos países de língua portuguesa e tal, mas em outro idioma não me ocorre que haja um centro desse tipo, parecido com isso. E que bom que seja, acho que é boa coincidência de que seja na Luz, né? Na Luz. Na Luz. Foi uma bela coincidência. Manaus, vamos lá. Você está sem som. Está sem som. Está sem som, Manaus. Coloca o som. Agora, estão ouvindo? Perfeito. Pedro, quando eu soube hoje, pela
pelo grupo, o Wagner anunciou a sua presença falando do Museu da Língua. Eu falei, Cátia, até nisso o Pedro se mete, porra. Gosta. E aí, Pedro, você deu muita ênfase ao histórico todo da rede, tudo isso, né? E eu fiquei aqui imaginando e tentando agora juntar a questão do economista que me antecedeu aí. Esse Museu do Futebol seria maravilhoso, né? Mas surgiu a ideia do Museu da Língua, né? E fazer do Museu da Língua o mote, e pelo que eu entendi, Pedro, você me desminta, tá? Para você darem uma limpada na estação, tirando a velha rede ferroviária de lá, que devia estar atrapalhando para danar, e eu não sei o quanto que isso teve de importância nessa história. Então, Pedro, olha, eu te felicito pelo seguinte. Primeiro, porque eu fiquei com a impressão que eu ia ouvir o Pedrinho fazer uma dissertação sobre a língua portuguesa, que eu acho que você também. Tá? Mas você trouxe aspectos Não é meu forte. Você trouxe aspectos históricos que me fizeram recordar o seguinte. A gente que viveu essa selva burocrática, institucional, de alguma maneira a gente está vivendo ainda, sabe que cada decisão que se tomou e se implantou nesse meio não foi nada fácil. É muita discussão, é muito grupo, é muito não sei o quê, é muito embate que um profissional como o Pedrinho, que está naquela posição central de se envolver nas discussões, deve ter levado porrada de tudo quanto foi lado. Bastante. Para ter uma ideia de como essas ideias na área de transporte demoram para amadurecer, o Wagner acabou de mencionar o Oliver, aliás, acabou de mencionar que no Pitu, que ele está aí envolvido, vai surgir uma nova linha com aproveitamento imobiliário integrado. Sabe, a primeira vez que eu ouvi isso aí foi quando eu tive uma reunião com o Oliver, eu não sei aonde, se foi no metrô, na CPTM, que o Oliver tinha acabado de voltar, eu acho que do Japão, e falou, eu não entendo como é que aqui no Brasil ainda nós não fizemos isso. Agora, vê quantos anos tem isso. Mais de 20 anos que eu ouvi esse troço. É lento. E agora está amadurecendo a ideia de... Porque ele falava, as receitas do metrô, está certo que não era lá essas coisas, mas pelo menos eles tinham receita adicional que não era só da tarifa, eles tinham receita da parte comercial, da parte imobiliária. E aqui isso, quando se falava, parecia que era palavrão. Mas o primeiro que me apresentou esse conceito foi o Oliver. E agora o Wagner está trazendo a notícia que vai trazer a nova linha, incorporando... A linha a 19 também é 20. Então, é bom sinal. É bom sinal. Evoluindo. Então, agora, Pedrinho, me diga uma coisa. Você sentiu a vontade de falar da língua portuguesa ou não? Me diga. Não, com certeza não. Com o meu sotaque do interior, não. Ele, por sinal, está em Brotas, eu posso falar Pedro? Onde que você está? Naquele espaço do Falares, eu acho que eu vou ser bem recebido, por conta do sotaque. O Pedro está no interior. Aonde você está? Estou no interior. Aonde? Mas eu deixo eu fazer um registro, porque o Mário está aí. Eu já falei, mas o primeiro Pitu, que nos chamava Pitu, é o nosso guru de sempre, que é o Mário Garcia. Mário, sem dúvida. Essa revolução inteira, como ele disse aí, ele estava por trás do jeito dele. Ele sempre estava por trás do jeito dele, passando a orientação. A gente punha a cara na frente, mas todo o conteúdo atrás tinha o Mário. Exato. Tá? Todo esse período de todas as Continua, Pedro. De todas as negociações que eu fiz com o banco, nos estudos de fazer o primeiro projeto integrado, eu fiz com o Mário. Então, o Mário ele está elogiando, mas ele é o respaldo nosso, viu, Manaus? Concordo. Pessoal, quando vocês estão ouvindo um engenheiro falar isso, eu vou falar em linguagem técnica.
tirem a raiz quadrada ou a raiz cúbica de tudo isso que tu falava. O Mário é um cara absolutamente fabuloso. É um prazer imenso de a gente estar sempre em contato, né? Maravilhoso. Ronaldo Balaciano. Bom, primeiro eu achei muito boa a apresentação, tá? O Pedro não me conhece, Mário também não, o Wagner já me conhece há mais tempo. Estou falando de vocês porque eu também sou da área de transporte. E eu Só para apresentar, o Ronaldo é professor da UFRJ de transportes, né? Ok. Vamos lá, Ronaldo. Desculpa. Eu não precisava falar isso, Wagner, por favor, porque aí vai... Mas, enfim, eu queria assim, saber da possibilidade, Pedro, de você, enfim, sua equipe, o Wagner também, virem ao Rio para fazer um museu também, mas seria um museu da língua carioca. Aí vocês vão me perguntar, mas como assim? Porque eu fiquei impressionado como vocês conseguiram chegar no museu a partir do sistema de transportes que foi desenvolvido em São Paulo, que eu tenho assim uma inveja fenomenal. O Rio acabou, nós não temos mais transporte. Hoje nós não temos ônibus, trem a gente já não tinha há muito tempo, não temos também. É a única cidade do mundo que o BRT não funciona. Aqui descobriram que o BRT não funciona, coitado. O Lerner deve estar se mexendo lá no túmulo dele por conta disso. É um cara que botou o BRT no mundo todo. O Wagner ficou rico com o BRT. Rico? Eu lembro do Wagner quando isso, enfim, a gente pedia esmola junto. Tem muitos anos isso, não é? Isso passou. E assim, então eu fico pensando, se a gente começar no Rio, com esse museu, que eu estou chamando de, enfim, da literatura carioca, a gente pode dizer, enfim, qualquer coisa parecido, e voltar com o nosso transporte, que está fazendo muita falta. Morar no Rio sem transporte e com a gasolina, eu não tenho, meus sapatos acabaram, estão todos já, não tem sola. Enfim, é uma solicitação, tá? E se vocês acharem que vale a pena, eu conto. Vocês podem ficar aqui em casa, a gente trabalha junto e tal. Eu topo qualquer coisa. Eu só, enfim, essa é a ideia. Muito bom, Otávio. Otávio Cinto. Agora, a língua carioca será um diferencial. Sem dúvida. Otávio. Sou eu agora, Wagner? Sim. Bom, eu queria trazer o assunto para a questão da língua portuguesa, talvez 2 comentários. Um deles é que nós sempre ouvimos falar que a língua portuguesa é uma língua morta, né? Porque muito pouca gente, ou quase ninguém, fala essa língua no mundo. Mas o que é interessante é que quando você lê o número de pessoas que falam todas as línguas no mundo, né? O português não faz feio comparado com o resto, né? É claro que você tem o mandarim e o inglês, que estão lá em cima, mas quando você compara com o espanhol, o que é interessante é que se você tira o número de pessoas que falam o espanhol nos Estados Unidos, né? O espanhol falado em outros países é ainda maior número de pessoas que no Brasil. Mas não é tão muito mais do que a gente imagina, porque o Brasil ele tem um grande peso na língua portuguesa, né? E então, quer dizer, se você coloca o Brasil mais os países da África, obviamente o Brasil, na verdade, ele quase que equipara o resto da América Latina. Mas, obviamente, aí você tem o caso da Espanha, que tem muito mais gente que em Portugal, e você tem também a Moçambique, Angola, na África, né? Então, o português é uma língua séria em termos do resto do mundo. E era tão séria que eu conheço, por exemplo, várias bibliotecas nos Estados Unidos, né, que aceitam doações de livros em português. Eu não sei se, obviamente, todo mundo sabe, porque eu estou, de certa forma, me apresentando para o grupo. Eu moro nos Estados Unidos. Eu estou falando de Chicago.
Alguém que está no interior aí, está em Brotas, eu estou no interior também, de certa forma, só que eu estou no interior americano, né? E eu sei, por exemplo, de várias bibliotecas que eu já fiz doações de livros brasileiros e que eles aceitam. Um segundo ponto é o seguinte, que existe também um programa bastante ativo do Itamaraty e também das várias comunidades brasileiras no exterior, de manter o português para os imigrantes brasileiros que estão fora do país, né? E, nesse aspecto, eu não sei se, por exemplo, o Museu da Língua Portuguesa, que eu tive a oportunidade de visitar antes antes do desastre, porque eu imagino que, às vezes, os museus aí é bom você visitar antes que eles peguem fogo, porque, eventualmente, eles pegam fogo, né? E eu sou amigo, inclusive, do Mário Cohen, não sei se... que foi um dos representantes, acho que do grupo do Marinho aí na formação do museu, e fiquei realmente impressionado, achei o museu excelente, né, com aquela finalidade. Mas o museu não precisa ser só museu, né? Precisa ser um fator positivo para a divulgação daquilo que ele se propõe. E, no caso, a língua brasileira, que é importante não só no Brasil, mas também é importante no resto do mundo. Então, eu só queria fazer esses 2 comentários aí, e eu espero que o museu, agora que voltou, né, ele tenha voltado com força total. Eu sei que o português de São Paulo e o português do Rio? Acho que ele caiu, Otávio. Caiu. Voltou. Vai, fala. Está sem som agora. Sem som. Bom, acho que ficou sem som. Bom, Otávio, legal e super interessante, né? Eu acho que o Pedro, você vai ter que ver como é que você vai dar trato à bola ao assunto que o Ronaldo levantou, né? Mas isso aí fica para depois. Sobre o Museu da Língua Carioca, né? A Portuguesa Carioca. Mas, Piva, vamos lá. É você. Está sem som. Sem som. Piva, está sem som, Piva. Piva? Desculpem. Não, eu acabei esquecendo de comentar que a palestra fala de transportes profundamente para chegar no Museu da Língua Portuguesa, e o local em que os 2 temas mais se concatenam é aqui em Minas, porque trem é uma expressão idiomática, né? A gente fala... E muito seria bom. bem apropriado aqui. Ficou um trem caso. Muito bom, né? Muito bom. Otávio, você quer complementar aí? Não sei se você voltou você está escutando. Acho que não. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim. Tem mais algum comentário, mais alguma coisa? Ronaldo, mais alguma dica aí sobre o Rio? Wagner, posso falar? Oi, Regina. Regina, você, carioca da Gema, podia se juntar essa cruzada com o Ronaldo para implantar o museu lá da língua portuguesa carioca aí no Rio. Língua carioca. Ronaldo. Carioca. Não, mas quando o Pedro estava falando de São Paulo, eu estava só me lembrando que foi tudo paralelo aqui no Rio, né? Só que São Paulo aconteceu, o Rio desandou na largada, né? E a gente tem a tal da Estação Leopoldina, que ficou abandonada agora, desde 2000 até agora, 2020, que é um paralelo com a Estação da Luz, que foi tirada a rede ferroviária, tudo isso. Só que aí em São Paulo as coisas aconteceram, aqui não aconteceu, aqui foi muito difícil. Mas vão acontecer. Vão acontecer. Precisa ter gente compromissada. Daqui a 20 Vai anos. Acontecer. Né? Vai daqui acontecer. A 20 anos. Então, porque foi tudo muito paralelo, com os financiamentos do Banco Mundial, Jorge Rebelo, foi tudo muito pare
Rio, São Paulo. Jorge Rebelo teve uma atuação Pedro muito sabe importante, disso. né, no Rio. Mas foi ótimo, Pedro. Foi, nós tivemos, inclusive na época, Regina, tivemos diversas interações juntos, por conta do interlocutor comum, que era o Jorge Rebelo. Tivemos diversas conversas aí. Vamos chamar o Jorge para bater um papo aqui com a gente. Eu até hoje falo com ele. Né? Muito bom. Bom, pessoal... Até hoje ainda tenho contato com ele. Queria agradecer muito o Pedro. Então muito tá, legal, era isso. muito legal. Parabéns, Pedro. Foi ótimo. Regina. Agradecer muito aí todo o depoimento, esse registro histórico legal, e ver como é que uma boa ideia acaba acontecendo, né? Da batalha, que é uma batalha que acaba sendo pessoal, né? Para fazer acontecer, e as coisas acabam acontecendo, basta não desistir, né? Basta não desistir, tem que seguir, né? Então, fantástico, Pedro, parabéns, maravilhoso. E agradecer a todo mundo aí, que foi um debate muito rico e muito gostoso, muito legal. E, Ronaldo, não vamos esquecer da tua ideia, não, hein, Ronaldo? Não, eu conto com isso. Olha, o cara que ajuda... Não, eu gostaria de... Está lá no museu. Não, eu quero ter um novo... Eu quero ter um novo museu e voltar a andar de transporte público, é isso. É isso aí, está ótimo. Tchau, pessoal. No Rio muito obrigado por tudo. Muito maravilha. Tchau, obrigado, Pedro. Tchau, obrigado. Boa noite. Obrigada. Tchau. Tchau a todos. Tchau, boa noite, Pedro. Boa noite.